Fala pessoal, soluções para o novo mundo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre estrutura masculina. Bom, talvez essa situação que eu vá te contar, que aconteceu hoje comigo e com um amigo que veio me visitar, possa te trazer luz. Talvez essa conversa possa trazer direção para você ou para alguém que esteja passando por um problema semelhante, né? Na esperança de que isso traga direção. Vamos ao que aconteceu. Fazia muito tempo que eu não vi um determinado amigo. E hoje ele chegou em casa meio de sopetão para me visitar. Aí eu fiz um café e enquanto nós conversávamos, eu percebi que ele estava com um olhar meio vazio, um olhar meio distante, um pouco triste. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Aí ele me falou que estava passando por uma situação de traição. De maneira cuidadosa, até com uma certa cautela, perguntei para ele, e aí? Ela sabe que você sabe, vocês conversaram? Aí ele me disse o seguinte: ah, ela me contou. Aí eu achei interessante, eu falei: e ela te contou? Ele falou: sim, ela chegou do serviço, né? Foi direto pro banheiro, tomou banho, voltou, colocou o nosso filho no quarto e veio conversar comigo na cozinha. E aí ela contou tudo, falou: ó, foi uma coisa de momento, aconteceu, foi uma burrice, eu fiz sem pensar, e antes que alguém fale pra você, porque outras pessoas viram, eu já tô te contando e tal, e contou o caso. E ele estava meio na dúvida, porque foi conversar com os irmãos, com os amigos, foi conversar com o pai, né? E todos eles, mete o pé na bunda dessa mulher, é uma vagabunda, é uma não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio perguntar para mim o que eu achava. Nessa hora, a gente tem que tomar um certo cuidado no que você vai falar, porque de repente, aquilo que você vai falar motiva a pessoa a fazer algo bom ou ruim. E a gente acaba se tornando responsável sobre esse conselho, essa orientação que você dá, né? E aí eu peguei e disse para ele o seguinte, eu falei: ó, se ela veio contar para você, é porque ela teve todo um respeito, todo um cuidado de que outras pessoas não contassem, que a história chegasse mal contada. Traição é traição, não dá para ficar justificando. Mas a bem da verdade é que ela pensou nas consequências dos atos que ela tomou e colocou a responsabilidade toda na sua mão. Ou seja, numa dessa, cabe você perdoar ou não, ficou tudo na sua mão. E eu acho que você deve pensar muito, porque tem pessoas que faz porque é descarada, sem vergonha mesmo, não presta, tem parte com o cão com a pomba gira, e tem pessoas que realmente escorregou na vida, é uma fraqueza, né? Não é que uma fraqueza, é uma burrice de todos os lados, mas que realmente acontece, né? Realmente acontece. Porque se não fosse assim, e eu usei alguns exemplos para dar para ele. Eu falei: você não está liberto, né? Nem você, nem ser humano nenhum na terra, nenhum, nem homem e nem mulher, está livre de passar por essa situação. Lilith, né? Que lá na criação do Gênesis, se você catar as escrituras mais linear, né? Que respeita as tradições antigas, você vai ver que Lilith traiu o próprio Deus. Eva traiu Adão, né? Tendo um filho do diabo na época, na serpente, né? Aí você cata vários outros aí que não conseguiram escapar disso, mesmo estando embaixo das maiores santidades do mundo. E aí ele pegou, e um pouco nervoso, muito chateado com aquela situação, e eu até conversando com ele com uma certa cautela, falei para ele, eu falei: ó, você tem que ser homem, cara, de estrutura, né? Você precisa ter uma estrutura emocional, psicológica, para tomar decisões e seguir a sua vida em frente, mesmo se você perdoar e continuar a sua vida com ela, ou se você resolver terminar esse casamento, né? Eu falei: você é um menino, você tem 23 anos, ela tem 21, né? Vocês têm um filho aí de 2 anos, você é um menino ainda, tem muita coisa para, né? Muita burrice para cometer, você também vai cometer várias burrices com ela, às vezes na atenção, às vezes no gesto, às vezes sobre ser homem, e é aí que eu quero entrar na situação. Eu falei para ele, eu falei: cara, um homem de verdade, um chefe de família, homem de verdade, olha para minha cara aqui, homem de verdade, ele não é manhoso, ele não é chorão, ele não fica perguntando para a mulher: eu uso essa camiseta azul ou a vermelha, você acha que eu vou com essa meia ou com aquela, você acha que eu vou... Não, homem não faz isso, homem de verdade, não fica com esse negócio. Existe uma diferença ainda, a mulher fala: põe essa camiseta, você fica bonito, existe uma diferença, e entre o homem que não faz nada. Quando eu digo esse tipo de homem, é aquele homem que quando vai para a igreja, é a mulher que escolhe a roupa.
Quando ele vai sair para ir para uma festa, é a mulher que escolhe o sapato. A mulher que dita, ah não, com essa roupa você não vai. Assim você não vai. Ali você não vai. Com seus amigos você não vai. Ah, se você for fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe, fica pondo condições, dominando a vida do homem. Por quê? Porque o homem ele não assume a sua postura, o seu arquétipo de alfa, daquele homem que cuida da casa, da família, que é o responsável pelas decisões mais críticas, sabe? Um homem de verdade não fica procurando a aprovação da sua mulher. Do tipo, ele lava a louça e quer que a mulher fique elogiando porque ele lavou a louça. Ele rebocou uma parede, ele quer que a mulher fique enaltecendo ele porque ele rebocou a parede. Se ele dirige bem, ele quer que a mulher fique fazendo gracejos porque ele dirige bem. Se ele é um cara romântico, se ele é um bom pai, cara, todas essas coisas é obrigação do homem ser. Chuveiro queimou, é obrigação sua, amigão, ir lá e consertar. A mulher não tem que ficar lambendo você para você fazer isso. Consegue entender? Tem que pôr uma tomada ali, vai lá e põe, seja homem. Ah, não sei o que, eu vou ver, não sei o que. Aí você não quer que a mulher tenha razão quando ela fala, se fosse seu amigo, você ia correndo fazer. Não é? Então, a sua obrigação de homem você tem que fazer e não tem que ser enaltecido por isso não. É obrigação sua de fazer e pronto, acabou. Para de ser chorão, de ser manhoso para essas coisas. Para de ficar achando que essa mulher é a única mulher que tem na terra para você. Entende? Então, um homem ideal não é um homem perfeito, porque esse homem perfeito não existe, assim como não existe mulher perfeita. Mas a pessoa ideal é aquela pessoa que corresponde, que sabe a posição dela no meio da família. Ela sabe aonde que ela se encaixa. O que ela tem que fazer? Mulher, para ser uma chefe de família, ela não tem que ter mais voz ativa do que o homem. Ah, lá em casa eu que mando, eu que faço. Se não fizer, eu que não sei o quê. Consegue entender? E o homem começa a arrastar um trator por causa dessa mulher que começa a mandar e desmandar, metida brabinha, faz e acontece. Mas aí se você catar na história, eu vejo aí nos Facebook, nas redes sociais da vida, mulheradas feministas Nutella, porque uma feminista de verdade, ela vai conhecer a história de Esther Vilar. Aí vai saber o que é feminismo de verdade. Eu tenho livros da Esther Vilar, ali é feminista, ali eu tiro o chapéu para uma mulher daquela. Aquela mulher coloca qualquer um no seu devido lugar. Pensa numa feminista raiz, que dá na cara de mão aberta nessas feministazinhas Nutella que anda com o peito de fora, achando que isso é ser feminismo, é lutar pelos seus ideais e pelos seus direitos. Não é. Mas voltando lá pro danado do homem, que infelizmente o que eu ando vendo por aí é a mulher tomando as rédeas de tudo e o homem só parando pra ver. E aí você vai falar com o cara fala, não, é que o mundo está sendo dominado pelas mulheres, as mulheres que mandam. Tá certo, tá certo. Mas se você for ver as coisas mais arriscadas, mais pesadas, mais perigosas, mais violentas, você não vê mulher no meio não. Hã? Você não vê mulher no meio não. É igual aconteceu esse naufrágio aí esses tempos para trás. Olha o que aconteceu, tinha 75 pessoas no naufrágio. Tinha 49 mulheres, todas as mulheres foram salvas, os homens ficou lá para morrer. Ai, mas você acha que não tem que salvar mulheres e crianças? Tem, eu não estou dizendo isso. A questão é que nessa hora, cadê as feministas? Não, quer direitos iguais. Vai 20 homens e 20 mulheres. Cadê as feministas que não aparecem nessas horas? Consegue entender? E aí ele pegou, né, esse meu amigo, ele é fã de um filme aí um pouco antigo, né, que é os 300 lá, o filme do Rodrigo Santoro lá. E aí ele falou, eu queria ser um espartano, porque se eu fosse um espartano, eu seria brabo, mulher respeita, mulher não sei o quê. Eu falei, cara, pra você que é tão fã do filme 300 lá dos espartanos do Leônidas, você tá meio por fora. E eu vou te contar um episódio que aconteceu no filme, né? A antepenúltima cena, o Leônidas vai pra guerra pra lutar contra o semideus lá, o Xerxes lá, uma coisa desse tipo, né? Ele vai lutar lá. E ele vai certo de que vai morrer. Tanto é que todos eles pegam a mulher lá para deixar, entre aspas, os descendentes. E porque eles não vão voltar, né? Eles sabem que vão morrer nessa batalha. E aí o que acontece? A mulher, supostamente dizendo que vai ajudar, ela quer falar com um conselho e ela precisa de influência. Aí ela vai falar com um dos membros dessa comissão lá,
desses dois chefes lá, do membro do conselho. Ela, como rainha, ela chama o cara. E aí o cara pega e fala pra ela assim: ah, mas o que você vai fazer por mim se eu fizer isso por você? Quando ela tenta negociar com ele. Olha que interessante, ela fala: o que você quer? Aí ele olha pra ela com aquela cara de demônio e fala assim: não, você sabe o que eu quero. A mulher nem negocia. Leônidas tinha um dia antes saído pra guerra. Ela nem negociou com o cara, nem ofereceu uma escrava, porque ela é rainha. Ela não ofereceu uma escrava, não ofereceu dinheiro, não tentou subornar o cara, nada. O cara falou que queria a cama, ela na hora. Assiste o filme lá, essa cena que eu tô falando. A hora que ele fala: você sabe o que eu quero? Ela tira a roupa na hora e dá pro cara. Nem pensou, nem negociou. Consegue entender? Leônidas lá na guerra pronto para morrer e a mulher dele traindo ele. E o cara deu uma boa lição para ela, expondo, né, a vulgaridade dela, expondo o levianismo, expondo a prostituição toda dela. Então, o motivo de eu ter essa conversa e comentar essa situação toda é que a maioria desses casamentos que andam hoje se arrastando, né, pelas famílias, está por causa disso, por um certo comodismo. O homem não toma a postura de homem, a mulher que tem que estar tomando a decisão de tudo. O filho está com um problema, o desgraçado do homem não toma a frente, não olha, não vai conversar com o filho, não leva para dar uma voz e fala: filho, vem cá, vamos conversar. Vamos saber o que está acontecendo aí. Explica para mim como se eu tivesse 5 anos de idade. O que está acontecendo? Você está precisando do quê? Entende? Então, numa dessa daí, né, pelo homem não tomar essa postura, a mulher está tendo que trabalhar, cuidar da casa, tomar essa dianteira com os filhos, o que é ruim, né? Não na parte de educação, calma aí, não pelo fato da educação, que a mãe também, a mulher, ela é extremamente responsável e tem que ter participação na educação dos filhos. Mas cadê esse homem? Cadê esse chefe de família que é o exemplo? Mas o cara é um banana. O cara sai do trabalho, vai passar num boteco, vai tomar uma cerveja com os amigos e depois chega em casa, a mulher fala: ó, seu filho brigou na escola. Ah, mas o que aconteceu? Apanhou não, né? Ô, mané, escuta sua mãe. E que não sei o que. Cadê a autoridade desse homem? Cadê a autoridade que esse homem deveria exercer sobre o filho? Mas não adianta você querer ter autoridade se você não for exemplo, né? Se você não for exemplo. Dizem que o discurso, ele motiva, mas o exemplo arrasta. Então você tem que ser o exemplo. E aí isso sobrecarrega essas mulheres. Isso sobrecarrega essas mulheres que têm os seus filhos vilipendiados pela vida, pela criminalidade, vamos dizer assim, eu queria usar uma palavra que não fosse tão agressiva, né? Mas vamos dizer assim, essas crianças estão vivendo no ócio, sem encontrar uma razão, um motivo, sem encontrar uma autoridade que os guie. E sendo assim, os homens, a cada dia que passa, estão ficando mais encolhidos e as mulheres estão crescendo. Mas não é um crescimento, né? Porque o crescimento profissional, esse crescimento tem que haver mesmo para qualquer pessoa. Platão, né, pelas palavras de Sócrates, ele vai dizer que a glória, o sucesso, a honra, ele tem que ser dado por quem lutou para conquistar, quer seja homem, quer seja mulher. Para isso, não existe clero, não existe dinastia para colocar que o homem pode e a mulher não pode, né? E sendo assim, eu deixo aqui a minha dica, eu deixo aqui um pouco da minha frustração, né? Demorou, eu não vou mentir, demorou bastante tempo para que eu acordasse para a vida e se tornasse um homem de verdade. E Fernando, o que é ser um homem de verdade? É ser um homem que sabe o que quer, que respeita a mulher que tem, que respeita as pessoas, que respeita as decisões que as pessoas tomam,
não agride, não sufoca, não fica cobrando amor, cobrando atenção, cobrando que a pessoa seja sua mãe, entende? Um homem de verdade, ele tem que se pôr no arquétipo de pai para uma mulher. Ele tem que proteger, ele tem que cuidar, ele tem que orientar, ele tem que ser o pulso firme. Imagina uma mulher tá com medo de alguma coisa, vai falar com o cara tem mais medo que ela. E aí, vai resolver? Não vai. Algumas coisas precisam ser colocadas e postas, né, de maneira clara, né? Eu acredito que o homem ideal, né, o homem ideal é esse cara que não vai ficar se arrastando aos pés de uma mulher carente de amor, carente de atenção, carente de que, né? Se essa pessoa ela for canalha, for sem vergonha, quiser te trair, quiser fazer, ela vai fazer. Ela vai fazer, queira você bem ou não. Então você não deve se preocupar com essas coisas. Você não deve se preocupar com essas coisas. Sendo assim, eu deixo aqui o meu forte abraço a você. Espero que fique bem. Espero que o que aconteceu com esse meu amigo traga luz e direção a quem estiver assistindo, aos que gostarem. E para você também que acha que é uma bobeira, que eu estou falando é besteira, é simples. É só você continuar vivendo a sua vida, achando que está tudo certo, jogando a sua vida e a da outra pessoa pelo ralo, como se um dia após o outro você só tivesse que cumprir seus dias na terra e entregar. Fica aqui uma frase, para não terminar só nas minhas palavras, que diz assim: junte cada dia um punhado de terra e no final da vida terá construído uma montanha. Forte abraço, saúde e sucesso a todos e até mais.